Graça e paz. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez conosco no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. E podermos juntos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Eu queria hoje falar com você sobre Deus em todas as circunstâncias. Não há nada que ajude tanto o cristão a suportar as provas que encontra em seu caminho do que o hábito de ver Deus em todas as circunstâncias da vida. Não há circunstâncias, por mais triviais ou comuns que sejam, que não possa ser considerada como um mensageiro de Deus. Se apenas o ouvido tiver sido circuncidado para ouvir e a mente for espiritual para entender a mensagem. Se perdermos de vista essa valiosa verdade, a vida, em inúmeras ocasiões, não será nada mais do que uma maçante monotonia, não nos apresentando nada além de circunstâncias ordinárias, comuns. Por outro lado, se pudermos lembrar, à medida que começamos cada novo dia, que a mão do Pai pode ser identificada em cada cena de nossa vida. Se pudermos ver, tanto na menor situação, quanto na mais pesada luta ou circunstância pelas quais passamos, um pouco da presença divina, quão significativa se tornará a história diária de cada um de nós. O livro de Jonas ilustra essa verdade de forma bem marcante. Ali aprendemos aquilo que tanto precisamos lembrar. Não há nada comum nem normal para o cristão. Tudo é extraordinário. As coisas mais comuns, a mais simples circunstância ocorrida, revela as evidências da intervenção sobrenatural do Senhor. Para ver como esses pontos funcionam ou são desenhados nesse texto, não é necessário entrar em uma exposição detalhada do livro de Jonas. E há uma expressão que sempre de novo aparece, ou seja, o Senhor preparou. É uma frase muito repetida no livro de Jonas. No capítulo 1, Deus enviou um forte vento ao mar. Esse vento continha a solene voz para o ouvido do profeta. Se apenas ele estivesse atento para ouvir. Jonas é que precisava de ensino. Foi para ele que o mensageiro foi enviado. Os pobres marinheiros pagãos, sem dúvida, já haviam muitas vezes se deparado com uma tempestade. Para eles isso não era nada novo, nada especial, nada mais do que a sorte comum dos homens do mar. Contudo, era especial e extraordinário para um indivíduo a bordo daquele navio. Embora esse estivesse adormecido no porão, em vão tentaram os marinheiros reagir à tormenta. Nada ajudaria enquanto a mensagem do Senhor não tivesse alcançado o ouvido daquele para quem ela havia sido destinada. Observando Jonas um pouquinho mais, percebemos outra ocasião em que podemos identificar Deus em todas as circunstâncias. Ele é levado a novas circunstâncias. Contudo, não está além do alcance dos mensageiros de Deus. O cristão não pode nunca se encontrar em uma posição em que a voz do seu Pai não possa lhe alcançar o ouvido, ou que a mão do seu Pai não possa lhe alcançar sua situação, porque tanto sua voz pode ser ouvida, como sua mão pode ser vista em qualquer lugar. Dessa forma, quando Jonas foi lançado para dentro do mar, preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Aqui vemos que não há nada comum para o Filho de Deus. Um grande peixe não era nada incomum. Há muitos deles no mar. Contudo, o Senhor preparou um
especialmente para Jonas, de forma que ele fosse o mensageiro de Deus para a sua alma. Novamente, encontramos o profeta assentado no lado oriental da cidade de Nínive, num impaciente mau humor, aborrecido, porque a cidade não havia sido subvertida, implorando que o Senhor lhe tire a vida. Parece que ele havia esquecido a lição aprendida durante os 3 dias de viagem nas profundezas do mar. E por isso, precisava de uma nova mensagem de Deus. E o Senhor lhe preparou uma aboboreira. Isso é muito instrutivo. De fato, não havia nada de incomum na circunstância da aboboreira. Outros homens, de certo, viram milhares delas e, além do mais, possivelmente, também usaram sua sombra para descansar, para se assentar, e nada viam de extraordinário nela. Mas a aboboreira de Jonas dava mostras da mão de Deus e formava um elo, um importante elo, na corrente das circunstâncias, através das quais, pelo desígnio, pelo propósito de Deus, o profeta estava passando. A aboboreira, agora, como o grande peixe anteriormente, embora muito diferentes quanto à espécie, era o mensageiro de Deus para a sua alma. Jonas ficou grandemente agradecido pela aboboreira. Anteriormente ele havia desejado morrer, mas esse desejo era mais o resultado de sua impaciência e desgosto do que de um santo desejo de partir e descansar para sempre com o Senhor. Era mais aflição pelos acontecimentos presentes do que a alegria do futuro que fazia com que desejasse partir daqui. Muitas vezes é isso que acontece. Frequentemente nós estamos ansiosos de nos vermos livres das pressões dessa vida. Mas se essas pressões fossem removidas, o desejo cessaria. Se desejássemos a volta de Jesus e a glória da sua bendita presença, as circunstâncias não fariam diferença. Deveríamos então possuir esse desejo tão ardente pela volta dele, como temos o desejo de nos ver livre de nossas atuais pressões e tristezas. Jonas, enquanto estava assentado junto à sombra da aboboreira, não pensava em partir, e o próprio fato de estar grandemente agradecido pela aboboreira provou quanto ele precisava dessa mensagem especial do Senhor. Ela serviu para tornar manifesta a verdadeira condição de sua alma. Quando pronunciou essas palavras: "Toma, eu te peço a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver", o Senhor pode até mesmo fazer de uma aboboreira um instrumento para revelar os segredos do coração do homem. Com toda a verdade, o cristão pode dizer: Deus está em todas as circunstâncias. A tempestade ruge, a voz de Deus se ouve. Uma aboboreira brota em silêncio e nisso se vê a mão de Deus. Contudo, a aboboreira era um mero elo da corrente, porque o Senhor preparou também um verme. E esse verme, insignificante como era, quando visto como um instrumento, era contudo um agente divino, tanto quanto o forte vento ou o grande peixe. Um verme, quando usado por Deus, pode fazer maravilhas. Ele murchou a aboboreira de Jonas e lhe ensinou da mesma forma que ensina a nós uma solene lição. De fato, ele era apenas um agente insignificante, cuja eficácia dependia da cooperação com outros, mas isso ilustra meramente, ainda mais, a grandeza da mente do nosso Pai. Ele pode preparar um verme, ele pode preparar um ardente vento oriental e fazer com que ambos, embora tão diferentes um do outro, se tornem favoráveis a seus grandes propósitos. Em resumo,
A mente espiritual vê Deus em todas as circunstâncias. O verme, a baleia, a tempestade, todos são instrumentos na sua mão. Tanto os mais insignificantes como os mais esplêndidos agentes, todos promovem sua vontade. O vento oriental não teria sido eficiente, mesmo sendo tão ardente, se antes o verme não tivesse executado o trabalho para o qual foi designado. Quão impressionante é isso tudo! Quem é que pensaria que um verme e um vento oriental poderiam ser ambos co-agentes na execução de um trabalho divino? Contudo, foi isso que aconteceu. Grande e pequeno são termos usados pelos homens. Eles não podem ser usados com referência a Ele, que se inclina para ver o que se passa no céu, bem como o que se passa sobre a terra, como diz o Salmo 113, verso 6. Todas essas coisas são iguais para Ele, que está assentado sobre a redondeza da terra, conforme diz Isaías. O Senhor pode contar o número das estrelas, e enquanto Ele o faz, sabe exatamente o que acontece com uma pequenina ave que está sendo abatida. Ele pode fazer do redemoinho a sua carruagem, e de um coração quebrantado a sua morada. Para Deus, nada é grande, nada é pequeno. Por isso, o cristão não deve considerar nada comum ou ordinário. Por quê? Porque Deus está em todas as circunstâncias. De fato, deveríamos passar pelas mesmas circunstâncias, enfrentar as mesmas provas, deparar-se com os mesmos contratempos que os outros homens. Mas o cristão não precisa enfrentá-los do mesmo jeito que os outros homens enfrentam. Nem deve interpretá-los conforme o princípio dos outros homens. Nem devem essas circunstâncias trazer ao nosso ouvido o mesmo tipo de relatório ou impressão que trazem os outros homens. O cristão deve ouvir a voz de Deus, estar atento à sua mensagem, tanto na mais simples como na mais extraordinária ocorrência diária. A desobediência de uma criança, a perda de um patrimônio, o desvio moral de alguém, a perda de um ente querido, um amigo, tudo deveria ser olhado como mensageiros divinos à nossa alma. Assim também, quando olhamos a nossa volta no mundo, Deus está em tudo. Tronos caindo, impérios desmoronando, fome, pestes como temos o caso do coronavírus, cada evento que ocorre entre as nações, tudo exibe traços da mão de Deus e articula uma voz para o ouvido humano. Não deixe o inimigo roubar a doçura desse pensamento do seu coração. Porque a ideia do inimigo é levar o cristão a pensar no mínimo que a mesmice das circunstâncias do dia a dia nada tem de extraordinário, mas é o que acontece com todos os outros homens. Mas não devemos nos submeter ao inimigo nesse assunto. Devemos iniciar as nossas manhãs com essa verdade vivamente impressa em nossa mente. Deus está em todas as circunstâncias. O sol que corre os céus em brilhante esplendor e o verme que se arrasta pelo caminho foram ambos preparados por Deus. E mais ainda, podem ambos juntamente cooperar no desenrolar dos seus insondáveis propósitos. Gostaria de mencionar por fim que o único que andou constantemente à luz dessa preciosa e importante mensagem foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viu a mão do Mestre e ouviu a voz do Pai em todas as circunstâncias. Isso transparece de forma especial nos seus momentos de mais profundo sofrimento. Ele se expressou no jardim do Getsêmani com essas notáveis palavras: não beberei porventura eu o cálice que o Pai me deu? Dessa forma, reconhecendo plenamente que Deus está em todas as circunstâncias. Não se esqueça, não há circunstâncias da sua vida na qual Deus
não se faça presente. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Em nome